Vamos? Fátima. Vai dar um tempinho então, pessoal. Bom dia, bom dia, bom dia. Dá um tempinho pessoal chegando e se conectando. O pessoal está chegando. Bom dia, pessoal. Bom, vamos aproveitar que o pessoal está chegando. Bora fazer uma oração então? Amém. De pé no seu lugar, em nome de Jesus. E vamos fazer uma oração. Querido Deus e Pai, no nome de Jesus, o Senhor nos ensinou ontem à noite como é que nós somos e como é que nós funcionamos. E nós estamos aqui, Deus, para aprender, Deus, como dar manutenção nas engrenagens, ó Pai, dessa nossa vida. E como nós não sabemos, ó Deus, como dar manutenção na nossa própria vida, nós estamos aqui dispondo do nosso tempo, dispondo da nossa vida e colocando nossas vidas em Tuas mãos, aleluia, para que o Senhor Deus nos ajude na construção ou reconstrução do nosso ser, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, pessoal. Amém, Deus. Muito feliz, muito contente, muito alegre pelo que nós já recebemos do Senhor. E também muito empolgado com o que a gente ainda pode estar recebendo. Nós paramos ontem, ainda no primeiro ponto, falando sobre causas orgânicas da depressão. Nós paramos no quarto item. Nós falamos por último, melhor dizendo, sobre a nota sobre a depressão sazonal. Ou seja, existem lugares no mundo onde as pessoas passam o maior tempo com menos incidência de luz do sol. Então, como a gente viu, o hormônio da serotonina é produzido durante o dia e a luz é um estimulante. Então, se você mora num país que faz muito frio, escurece mais cedo, as noites são mais longas, então isso inibe a produção, pode inibir a produção de serotonina. E como a serotonina é um dos hormônios responsáveis pelo humor, aí daí se entende um pouco por que as pessoas do sul do país ganharam esta fama de pessoas mal-humoradas. Mas não tem nada a ver com uma predisposição da pessoa ser mal-humorada. Tem a ver também com o ambiente em que ela vive. E parece ser uma coisa assim engraçada, a gente pode até ver isso como um lado cômico, mas nos ajuda a entender a situação na qual essas pessoas vivem e vai reafirmar aquilo que ontem nós falamos, que muitas das vezes o indivíduo precisa fazer também, a pessoa que está procurando a cura da depressão, ela precisa muitas vezes fazer uma mudança no ambiente social da sua vida e no ambiente mesmo, onde ela reside, ok? Então a gente também viu que em países com muita incidência de baixas temperaturas, países nórdicos, tipo Dinamarca, Noruega, Suécia, a Finlândia, Rússia e tantos outros países ali no gelo do mundo, algumas pessoas precisam procurar clínicas e tomar banho de luz. É um dos tratamentos que é indicado a essas pessoas que moram em países ou lugares com essa incidência de depressão sazonal. Sazonal é aquilo que é próprio de uma estação, beleza? Então, ainda falando sobre causas orgânicas, nós vamos para o quarto ponto, que é a circulação cerebral deficiente. Ontem nós aprendemos, vou falar aqui rapidamente, sobre
quem a gente é. Todo homem é espírito, alma e corpo. Todo homem é espírito, alma e corpo. Então é assim que a gente é, independente se é negro, se é branco, se é índio, se é mameluco, se é caboclo, todo mundo é espírito, alma e corpo. Então como é que a gente deve funcionar? Nessa ordem, na ordem que Deus nos criou. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, vai dizer que o homem é espírito, alma e corpo. Nós devemos apresentar ao Senhor por meio de santidade, ou seja, separação. Quando se fala em santidade, se imagina áurea, né? Áurea, né? Santidade é um processo de separação. Você se separa para Deus. Então você vai separar o seu espírito, sua alma e o seu corpo a Deus. E para você fazer isso, você vai ter que ter um conhecimento profundo da palavra de Deus. Quando eu digo profundo, não quer dizer que você tem que fazer um curso de teologia, mas que você tenha uma vida acostumada à leitura da Bíblia, a ser um ouvinte da palavra de Deus, a ter contato com a Bíblia, pelo menos diariamente. A mesma coisa no âmbito da alma. A alma fala das nossas emoções. Você não pode deixar que a alma seja o dono da sua vida. A alma, ela é uma excelente, as nossas emoções, ela é uma excelente serva. Como que eu entendo isso? Através dela eu posso ter momentos prazerosos, eu vou viajar. Então tudo que a gente deseja fazer, deseja ser, deseja ter, parte do campo da alma. E é aqui onde o homem mais está adoecido. Por quê? Porque aqui, como a gente viu, a gente tem contato com Deus, né? Deus é espírito e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então a gente tem contato com Deus ao nível do espírito. Aqui que moram os problemas dos homens. Por quê? Porque a alma é o centro das nossas emoções e é com ela que a gente tem contato com as pessoas. Então se aqui no espírito eu lido com Deus, na alma eu trato com as pessoas. Então é aqui que eu sou decepcionado, é aqui que eu sou amargurado, é aqui que eu sinto vontade de morrer, de chorar e de uma série de coisas. É na alma, não é no espírito, né? Então assim, quando você perde um familiar, né? E acho que a maioria que estamos aqui já passamos por isso, de perder um ente querido, é na alma que você vai sentir. Você teve um relacionamento amoroso, desastroso, é na alma que você vai ser machucado. E isso tem reflexos, porque depressão é um mal psíquico, né? Com reflexos, né? Então, se você não está bem no espírito, isso vai refletir na alma, vai refletir no corpo. Porque o homem é um só, é um só. Não tem como separar, né? Então, se você tem um problema no corpo, isso vai refletir na alma, isso vai refletir no espírito. Por exemplo, uma pessoa quando descobre que está com câncer, é no corpo. As células ali ficaram cancerígenas, pararam, morreram, não tô... Mas há pessoas que se abalam tanto. Esse pai fulano descobriu que estava com câncer, tem nem um mês, já morreu. Por quê? A alma adoeceu. Então se o corpo adoece, a alma adoece, o espírito também adoece. Ok? Então como é que eu funciono? Eu preciso não renegar que eu sou um todo. Isso aqui, não adianta eu vir para a igreja, estar bem espiritualmente e renegar a minha alma. Isso é besteira, isso é bobeira, isso é só emoção, né? Não adianta eu estar bem na alma, bem no espírito e eu não ter saúde. Então, o que a gente vai entender? Se a depressão é um mal que vem por inúmeras causas, a cura também vem por inúmeros fatores. Então, o que a gente deve buscar quando a gente trabalha com inúmeras coisas? Equilíbrio. E a palavra de Deus nos ensina isso. Ela diz, irmãos, Pedro escrevendo diz, irmãos, vocês precisam crescer na graça e no conhecimento. Graça, poder de Deus, oração, tudo aquilo que envolve o poder, a graça de Deus. Conhecimento, tudo aquilo que envolve uma busca, o que nós estamos fazendo aqui por meio desse seminário. Não é só o conhecimento da Bíblia, mas o conhecimento de todas as coisas. Quero agradecer as pessoas ontem que fizeram um elogio, né? Mesmo sabendo que eu sou apenas um pastor, mas me elogiaram bastante. Eu quero dizer para vocês que não é de mim mesmo, mas é algo que eu já busco há muitos anos. Eu leio há muitos anos, viu? Então assim, às vezes você não é uma pessoa qualificada por uma escola sistemática, mas vai se qualificar por ler demais, por conhecer demais.
E a gente tem visto, mundo afora, as pessoas incentivarem a leitura. Então muitas vezes a gente vê, escreve errado, fala errado, porque a gente lê muito pouco. É verdade. Bom, eu queria mais uma vez, eu estava esquecendo, só frisar isso aqui. Ó. Esse aqui é o versículo chave do nosso encontro. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Que o próprio Deus, ou seja, um desejo de Paulo, um anseio de Paulo, que o próprio Deus, ou seja, que ninguém mais faça isso, que seja Deus, né, de paz, os santifique. Eu botei um M aqui, mas não é santifiquem, é os santifique, porque só há uma fonte de santificação, Deus, ok? Inteiramente, ou seja, que inteiro é esse? Espírito, alma e corpo. E o próprio versículo vai dar continuidade e vai falar que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado. Observe uma coisa, como um homem é um todo de três, é um 3 em 1. Aqui não, eu botei assim, ó, só para destacar. Aqui não está sejam, aqui tem espírito, alma e corpo, são três coisas. Aqui deveria ser sejam. Não, está seja, porque Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo que isso aqui, ó, corpo, alma, espírito, alma e corpo, é uma coisa só. Então, ao invés dele chegar e dizer sejam conservados, pode olhar aqui, ó, conservado. Então, o que ele está dizendo? Você é espírito, alma e corpo, você é uma coisa só. Então, não tem como você segregar isso, separar, né? Não, eu estou bem no espírito, o resto não importa, né? O corpo vai para debaixo da terra, vai virar poeira. Tu veio do pó e ao pó te tornarás. Então aí a gente entende que o corpo não tem importância. Não é isso. A Bíblia está apenas falando de onde você veio e para onde você vai voltar. Que não adianta você ser nariz empinado. Que hoje você está usando perfume importado, bateu as canecas agora, daqui 24 horas você está fedendo. Então a Bíblia não está dizendo que o corpo não é importante. Como que o corpo não é importante? Se ele é um depositário do espírito e da alma. O espírito e a alma habitam no corpo da gente. E para melhorar a situação, o próprio Deus resolveu habitar em nós. E aí nós somos templo do Espírito Santo. Então, vamos procurar uma academia, vamos procurar se alimentar corretamente, fazer uma caminhada, né? Eita, Jesus. É porque não adianta a gente ser cheio do Espírito Santo, a gente é cheio do Espírito Santo, mas está doente, né? Academia, irmão. Conservado, irrepreensível na vida do Senhor Jesus Cristo, na vida do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Senhor. Ele não bota do nosso Salvador, ele coloca do nosso Senhor. Fala de senhorio, domínio da nossa vida. Agora, o domínio que Deus tem sobre a nossa vida, que Jesus tem sobre a nossa vida, não é um domínio de imposição. Ele não impôs nada, mas voluntariamente a gente entregou a nossa vida para o Senhor. Amém? Beleza. Então, mais ou menos aqui a gente destrinchou um pouco desse versículo, né? É lógico que nem todas as versões da Bíblia estão com esse mesmo, com essa mesma versão. Isso aqui é uma outra versão que eu não lembro. Acho que esse aqui é NVI. Eu estava olhando o que tem. Estou olhando duas versões diferentes. Bom, circulação cerebral deficiente. Circulação cerebral deficiente. Acho que só uma pergunta. Qual é a página que o senhor está pegando? Bora lá. Capítulo 4 já. Não. Vamos lá, peraí. Não é página, porque não está enumerado. Você vai pegar a 1, a 2, a 3. Capítulo 4. No início da 4ª página. Tem nota sobre depressão sazonal lá em cima. Show? Aí bem embaixo tem circulação cerebral. Olha. Beleza? Então, vamos lá. Algumas pessoas, por questões genéticas, ressalvo mais uma vez, nós estamos tratando de causas orgânicas da depressão. Algumas pessoas, por questões genéticas, possuem uma vascularização cerebral deficiente. O que predispõe, não quer dizer que é taxativo, vai sempre acontecer, mas baseado em estudos, né? O que predispõe a problemas depressivos. O ginkgo biloba é uma planta medicinal ancestral da China, bastante rica em flavonoides,
e terpenoides, tendo assim uma forte ação anti-inflamatória e antioxidante. Essa questão de anti-inflamatório é uma coisa que a gente precisa estudar um pouco mais e praticar um pouco mais. Há alimentos, né, e principalmente os alimentos processados, industrializados, que eles causam esse inchaço no nosso organismo, né? Então, muito cuidado com a nossa alimentação. Às vezes, o grande segredo para a gente vencer a depressão é reeducação alimentar. É isso que a medicina ortomolecular ela propõe aos pacientes. Uma reeducação. Não é dietas drásticas, né, onde se tira tudo, não se come de nada, não. É apenas reeducar. Há pessoas que até se alimentam bem, só precisam reequilibrar a quantidade, né? Eu estava vendo um vídeo do Dr. Ray, né? Dr. Ray, que ele estava falando, você que passou dos 40 anos, você tem as pernas fininhas, os braços fininhos e a barriga muito, então você não está gordo, você está inchado. E ele vai falando de alguns alimentos que você passar a consumir, você vai começar a desinchar. E o ginkgo biloba não é uma planta oriunda do Brasil, é oriunda da China, então não é com facilidade que a gente encontra ela no Brasil. Mas vamos olhar aqui algumas benéficas. Os extratos feitos com esta planta parecem possuir vários benefícios para a saúde que estão relacionados principalmente com a melhora do fluxo sanguíneo arterial, cerebral e periférico. Devido à sua ação, especialmente marcada na estimulação cerebral, o ginkgo é conhecido como um elixir natural para a saúde mental. Então, se você puder comprar o extrato de ginkgo biloba e ir tomando, né, você vai estar tomando vários benefícios. Embora a ciência sempre tenha um pé atrás com esses medicamentos de ervas, né? Fitoterápicos. Muito obrigado. O ginkgo é conhecido como elixir natural para a saúde mental. Tem ação comprovada na melhoria da circulação sanguínea do cérebro. Melhora a circulação sanguínea no cérebro. O quinto ponto, presença de metais tóxicos no organismo: alumínio, mercúrio e chumbo. Alumínio. Hoje se sabe que o alumínio em excesso pode provocar descalcificação dos ossos e ainda desequilíbrios minerais no cérebro, que podem afetar a memória. O alumínio, presta atenção nessa informação, porque essa informação ela é muito, muito importante, e embora seja drástica. O alumínio em demasia no corpo, ele desloca o magnésio e fixa no seu lugar, fazendo com que os receptores que contêm magnésio não funcionem. O que acontece? No seu cérebro há um espaço reservado para moléculas de magnésio. O que esse metal em excesso, o alumínio, provoca no seu cérebro? Ele desloca as células do magnésio e fica no lugar delas. Então, quando o corpo recebe as moléculas, digamos assim, de magnésio, quem está lá no lugar são moléculas de alumínio. Então o corpo manda, ele recebe, mas não funciona, porque quem está lá não é a pessoa apropriada para o serviço, entende? Então deslocar o magnésio, fixando-se no seu lugar, fazendo com que os receptores que contêm magnésio não funcionem direito. Ou seja, os receptores recebem o magnésio, mas quem está lá no receptor, no lugar? Alumínio. E não é essa a função dele. O magnésio é um mineral essencial para o processo da memória. Então, presta atenção, se a pessoa se intoxicou com alumínio e o alumínio desloca o magnésio, e quem assume o lugar do magnésio no seu cérebro, ou no meu, sei lá quem for, é o alumínio, o que acontece? Você não vai funcionar. Como é que nós funcionamos? A gente viu ontem, né? E uma das coisas que você não vai funcionar, seus processos de memória. E isso também vai impactar na vida de pessoas com Alzheimer. Pessoas com Alzheimer sempre têm níveis elevados
de alumínio no cérebro. Algumas fontes de contaminação por alumínio. A água encanada. Por quê? Porque as empresas que trabalham com água encanada, que nos servem a água encanada, elas colocam alumínio no processo químico, para o clareamento da água. Então, se isso for feito em excesso, ou ao longo dos anos, você ou eu podemos estar consumindo uma água altamente tóxica, consumindo, ou seja, levando para dentro do nosso organismo alumínio. A gente precisa do alumínio, tá? Mas em excesso não. Então vai observando que no organismo tudo é uma questão de equilíbrio. Então as fontes de contaminação, água encanada, onde as empresas usam o alumínio para clareamento, desodorantes, remédios como antiácidos. Muito cuidado, você que tem má digestão e sempre faz uso dos antiácidos, e panelas, né? Disse assim, que era um dito popular, mas eu estou acabando de acreditar que é verdadeiro. Você não deve ficar arranhando o fundo da panela, né? Que com certeza ali se desprende, aquele arranhar da panela, no meio da comida ali, se desprende moléculas de alumínio, né? E isso pode ser prejudicial para a saúde da gente. Frigideira também. E etc. O mercúrio. Mercúrio, com certeza vocês já ouviram muito falar sobre contaminação por mercúrio. Sua contaminação provoca hipertensão, problemas no fígado e também problemas no sistema nervoso. O mercúrio bloqueia a entrada de vitamina B12 no cérebro, provocando depressão. A intoxicação mais forte pode causar distúrbios psiquiátricos graves. Suas fontes de contaminação: vegetais contaminados por agrotóxicos. Não é o vegetal em si, mas porque foi usado o agrotóxico numa medida desmedida. Assim também como o alumínio no clareamento da água, né? Com certeza a pessoa errou a dosagem, vamos colocar assim, né? Contaminados por agrotóxicos, peixes em rios onde há garimpos e as antigas amálgamas, que é um produto que era usado na obturação dos dentes. Eu acho que isso nem se usa mais, né? Nem se usa mais. Então, uma coisa que me preocupa muito hoje e que pode se tornar uma falsa segurança é a ideia da ingestão de peixe. O mesmo cuidado que a gente tem que ter em saber de onde vem certo tipo de carne, quem matou, qual frigorífero, deveria ter também com os peixes, porque os nossos rios estão altamente contaminados. Então muitas das vezes você pode estar comendo uma carne que você está achando que é saudável, a carne de peixe, porque ela é saudável, né? Porém, se tiver vindo de um rio contaminado por mercúrio e você faz muita ingestão de carne de peixe, você pode ficar intoxicado por mercúrio. E essa contaminação é uma contaminação muito prejudicial ao organismo. Você viu um pouco dos males que ela pode provocar: hipertensão, problemas no fígado, no seu sistema nervoso, bloquear a entrada de vitamina B12 no cérebro, que causa depressão, e a sua intoxicação mais forte pode causar distúrbios psiquiátricos. O chumbo, altamente nocivo, em adultos, tem grande responsabilidade no aparecimento de quadros depressivos. Botei QDs aí. Uma pesquisa nos Estados Unidos verificou uma incidência elevada desse material em criminosos de alta periculosidade. A intoxicação por chumbo é também responsável por grande parte dos distúrbios de aprendizagem em criança. Pastor, como é que eu posso então, se eu estou percebendo que meu filho tem um problema assim de aprender com facilidade, como é que eu posso ter a certeza de que ele está contaminado ou que seja por uma contaminação dessas? Ontem nós falamos sobre o mineralograma, que é um exame específico feito com fio de cabelo
e auxiliado por exame de fezes e de urinas, aonde são detectados os níveis de minerais, porque tudo isso que nós estamos falando são minerais, são metais, minerais, quando nós estávamos falando de alguns minerais, né? Então, no mineralograma vai aparecer a quantidade de chumbo, a quantidade desses metais, do mercúrio e do alumínio e de outras coisas também no seu organismo. A partir de então, o seu especialista, a pessoa que está te atendendo, ele vai poder te... lembra que quem estava aqui outra noite vai lembrar que, por exemplo, eles trabalham em cooperação, enzimas e esses minerais. Então você está com uma fraqueza, o cara vai te passar uma vitamina B12, ou B6, ou B3, de acordo com o seu mineralograma. Então algumas pessoas vão precisar de uma dosagem maior, outras de uma dosagem menor. E é por isso que automedicação ou medicação por correspondência não serve. O que é por correspondência? Fulano foi, fulano fez e o médico passou uma receita para ele. O nome já está dizendo, para ele, é individual. O que pode ter dado certo para ele, pode não dar certo para você. Por quê? Porque talvez você tenha um mineral desse alto, né, uma quantidade alta no organismo, porém não na quantidade do seu outro amigo. Então o remédio que ele está tomando é para uma quantidade diferente, não vai surtir o efeito. E aí daí você vai falar, eu fiz o tratamento, não adiantou nada, mas porque você fez o tratamento do seu amigo, não o seu tratamento. Amém? Porque se fosse assim, a gente ia marcar uma consulta com o médico junto, não? Aí consultava os dois, a gente está sem grana, aí veio ele pagou 150, eu paguei 150 e está aqui para fazer uma consulta com o senhor. Não, cada um tem a sua consulta. Então, através do mineralograma, você consegue detectar, né, um profissional vai conseguir detectar os níveis, né, na criança, no adolescente, no jovem, e aí sim passar o tratamento adequado para reforçar ou combater o metal que está em excesso ou reforçar o mineral que está em falta. A intoxicação por metais, virando a página, a intoxicação por metais pesados, são metais pesados, induz o organismo a se defender. Então, se o organismo percebe a presença desses metais, ele já se predispõe a se defender. Ó, vocês não são bem-vindos. É isso que o organismo faz, é aí que ele atua. Então ele constrói as famosas doenças autoimunes, como diabetes, reumatismo e a própria depressão. Um dos tratamentos usados na desintoxicação de metais pesados chama-se quelação. O que é a quelação? Processo de terapia simples, onde agentes queladores se agregam aos minerais tóxicos e os expulsa do organismo pelas fezes e pela urina. A partir de exames como o mineralograma e outros de sangue e fezes, pode-se fazer a contagem do nível de minerais essenciais entre os presentes no corpo. Assim, determina-se a necessidade ou não de agentes queladores ou compostos vitamínicos. É recomendado o acompanhamento médico para a verificação no progresso da desintoxicação, que consiste na realização de exames de fezes, de urina, para detectar o que e o quanto está sendo excretado. Ou seja, a partir do momento que você começa a fazer o processo de quelação, você também tem que continuar fazendo um acompanhamento para saber, na medida do processo, quanto que está sendo excretado, quanto que o corpo está mandando embora. Você tem que ter um acompanhamento rigoroso. Bom, como a quelação é cega, o motivo é por isso, porque a quelação, esse processo, é um processo cego. Então, quando ela começa no seu organismo, ela vai levando todo mundo. Sabe aquela história de, não fica na esquina, mal acompanhado, porque quando a polícia vem, ela não quer saber quem é quem, vai levar todo mundo. É a quelação. Quando ela vem, ela não quer saber quem é bandido e quem é mocinho, vai levar todo mundo em cana. Então, à medida em que o processo é feito, o seu médico vai acompanhando e vai vendo o que o corpo está excretando. Excretou mais coisa ruim do que coisa boa. Então agora vamos tomar essa medida. Todo o processo de cura de depressão ou combate à prevenção contra a depressão tem que ser acompanhado por um médico.
tristeza prolongada demais, vontade constante de ficar isolado e qualquer outro comportamento que não é comum à pessoa, a gente deve levantar o alerta, conversar de forma madura, não esperar os piores momentos para conversar com a pessoa. E às vezes você vai conversar com a pessoa quando ela está chateada, irritada, ou no momento de uma briga. Você não vai convencer ninguém a ir ao psiquiatra e começar um tratamento para saber o quanto que ela está depressiva ou não. Retira os bons e os ruins, é cega, né? É necessário que seja acompanhado de uma reposição específica. Então, à medida em que o médico vai acompanhando aquela ação, vai vendo o que está sendo excretado, bom e ruim, porque ela é cega, ele vai também passando uma reposição específica para fazer a equação certinho, equilíbrio certinho, para você não voltar, tinha muito, agora já não tem nada. Não, então por isso que tem que ser acompanhado e feito o exame correto, tá ok, pessoal? Problemas intestinais. O senso de humor está diretamente ligado ao que se passa no sistema gastrointestinal. Devido à sua capacidade de secretar serotonina, você observa que a serotonina ela é produzida em 3 lugares diferentes do nosso organismo: cérebro, corrente sanguínea, e é produzida também no nosso sistema gastrointestinal. Então, a serotonina é um hormônio do humor muito indispensável para nós. E é por isso que hoje nós precisamos consumir ou procurar um tratamento se a gente tem uma escassez ou se a gente tem uma modulação. Lembra dos 2 problemas que a gente pode ter no organismo que estejam afetando a produção da serotonina? Ou é por escassez, porque o organismo não produz muito, ou é por modulação. Ora ele produz muito, ora ele não produz nada. Quando ele produz muito, o cara fica cheio, então ele fica eufórico, ele vai ganhar o mundo, ele vai vencer, ele é o melhor, ele é o campeão. Quando ele não produz nada, é uma tristeza que ninguém consegue explicar, é uma insatisfação consigo mesmo, por mais que ele faça, por mais que ele tenha, por mais que ele esteja trabalhando. Você, mas eu não entendo fulano está trabalhando, fulano vende, fulano não sei o que, fulano está namorando, está casado, fulano tem conta no banco, fulano não sei o que, fulano já viajou, mas fulano não é feliz. Não é uma coisa dele, digamos assim, o eu dele. Na verdade é, né? Mas assim, a principal causa não é ele mesmo e as suas atitudes, mas um fator orgânico. Ele tem pouca produção de serotonina. E até descobrir isso, já pensou? O cabra já sofreu demais, né? Já falaram que era frescura, já falaram que ele é um cara desequilibrado, que ele não sabe o que ele quer da vida. Então, essas pessoas têm um problema sério e precisam de ajuda. E essa pessoa muitas vezes pode ser eu e pode ser também você. Bom, o senso de humor está ligado ao que se passa no sistema gastrointestinal. Devido à sua capacidade de secretar a serotonina, ela não é encontrada só no cérebro. Cerca de 90% da serotonina do nosso organismo é produzida nesse órgão, ou seja, no sistema gastrointestinal. O que não seria exagero nenhum afirmar que infelicidade e depressão podem acontecer a partir de problemas gastrointestinais. Se 90% do que é produzido de serotonina é produzido no seu sistema gastrointestinal, a forma com a qual você está se alimentando ou não, a forma com a qual você não tem prazer em comer ou tem prazer demais, pode estar afetando diretamente o seu humor. E afetando o seu humor, vai afetar todo o seu modo de vida. Ontem eu acho que ele estava comentando com uma pessoa que já acorda mal-humorada, né? Foi um colega meu que teve aqui em casa, ele estava falando: poxa, você liga para fulano. Rapaz, ele disse: olha, eu posso ter passado todos os problemas da minha vida, mas se eu dormir no outro dia de manhã e alguém me ligar, eu sou incapaz de tratar mal. Mas fulano, você liga para ele, ele já está. Então muitas vezes a gente não conhece o histórico de vida da pessoa. Então muitas vezes o que ele está comendo ou não comendo está afetando o humor dele. E aí, independentemente se ele teve uma noite de sono bom ou não, ele vai ser um jumento batizado. Amém? Infelicidade e a depressão podem acontecer a partir de problemas, gastrointestinais. Dentro de problemas intestinais, a gente precisa considerar a falta de
permeabilidade seletiva do sistema gastrointestinal, que é a capacidade que as células têm de absorver certas substâncias e recusar outras. É um filtro que o nosso sistema gastrointestinal tem. Ele tem esse poder. Ó, você não, você não. Esse sistema ele é muito inteligente. O sistema gastrointestinal que nós temos, ele é muito inteligente. O intestino é inteligente. Ele absorve tudo o que nós ingerimos na alimentação. Tudo que você come, o sistema ele vai absorver. Então, se você está comendo porcaria, ele vai absorver. Se está comendo uma coisa que não deve consumir, ele vai consumir. Vai dar uma diarreia, vai dar um desarranjo intestinal, como a gente fala, né? Mas só passa para a corrente sanguínea, ou seja, só vai circular pelo seu corpo, as substâncias que interessam ao organismo. O uso prolongado de anticoncepcionais, antibióticos, anti-inflamatórios e corticoides podem tornar as paredes intestinais muito permeáveis, deixando passar para a corrente sanguínea substâncias nocivas à saúde. O que é permeável? Permeável é uma esponja. O nosso sistema gastrointestinal é uma esponja. Ela absorve tudo. Porém, ela só permite passar para a corrente sanguínea aquilo que é bom. Porém, o uso de anticoncepcionais por longo tempo, antibióticos, anti-inflamatórios e corticoides, o que acontece quando o médico passa uma dessas coisas para a gente e a gente vai fazer o uso constante? Ele passa um protetor. Ele passa um protetor para a gente tomar. Para quê? Para justamente combater essa não permeabilidade, ou seja, que isso torna ainda mais permeável. O intestino ele já é permeável. Ele tem que ser, porque ele tem que filtrar o que é bom, reter o que não é bom e só passar o que é bom para a corrente sanguínea. O uso prolongado dessas substâncias, desses remédios anticoncepcionais, antibióticos, anti-inflamatórios e corticoides faz com que ele fique mais permeável. E aí começam a passar para a corrente sanguínea coisas que não deveriam passar. Das bactérias que vivem no nosso intestino, 90% são de grande utilidade. As demais, como toxoplasmas, brucela, cândida, quando são absorvidas devido à permeabilidade intestinal, provocam diversos problemas à saúde. Já começou a passar coisa que não deveria. Tratamentos para depressão, artrite, obesidade e outros levam em consideração o fator permeabilidade seletiva intestinal. Devem levar. Então, quando uma pessoa passa por um problema de obesidade, depressão, artrite, uma das coisas que o profissional ele vai levar em consideração, ele tem que levar em consideração, é o quanto que o intestino, o sistema gastrointestinal está permeável. Se ele está dentro do que é necessário, porque ele tem que ser permeável. Ele não pode ser impermeável. Impermeável é uma coisa que você geralmente usa no telhado, né? Quando está dando goteira, você vai lá e passa na laje para não passar água. Não, o nosso sistema não. O nosso sistema gastrointestinal, ele naturalmente ele é permeável, ele tem que ser, mas ele não pode ser demasiadamente permeável, fazendo passar substâncias que não deveriam passar e que vão provocar males ao nosso organismo. Filtro. É um filtro, exatamente. Já que é a partir da correta absorção dos nutrientes que o organismo fabrica neurotransmissores. Pronto. Nós precisamos dos neurotransmissores. Noradopamina, dopamina e o serotonina. Então é a partir da absorção correta dos nutrientes que essas coisas são formadas. Então, se meu intestino não está funcionando legal, e 90% da serotonina fica ali mesmo, onde é produzido. Então, se eu estou deficiente da minha permeabilidade, eu não estou produzindo, eu estou recebendo o que eu não deveria receber, e aí, aquele nosso segundo passo das duas questões, eu não estou funcionando direito. E se eu não estou funcionando direito, o espírito, alma e corpo estão abalados. Então, muitas vezes o mal ele começa no próprio corpo, depois você começa a ficar doente, eu estou doente, estou desempregado, nossa, fulano da minha família está doente, fulano não sei o que, ciclano não sei o que, tal. Nossa. Então começa a somatizar.
Também a depressão é uma doença por somatização. Você começa a somatizar dor emocional. Você quer entender o que é uma dor emocional? Vamos lá. Um pai deu uma paulada na cabeça do filho. Abriu uma brecha na cabeça do filho. Levaram o filho para o pronto-socorro. E o que o psicólogo do hospital observou? O menino estava sentado na maca, com a cabeça aberta e o enfermeiro fazendo os pontos. A cabeça do menino com certeza estava sentindo uma dor, pancada, aberta e tal. Mas o que ela percebeu foi que a dor emocional estava falando mais alto. Ele disse: o meu pai me bateu, o meu pai abriu minha cabeça. Em nenhum momento o menino dizia: minha cabeça está doendo, a anestesia não está direito não, minha cabeça está doendo. Ela observou o quê? A dor emocional impacta muito mais do que a dor física. Porque a dor física é importante, mas a dor emocional fala mais alto. É por isso que pais precisam ter cuidado ao corrigir filho. Corrigir filho não é matar filho. Filho tem que ser corrigido. Eu não acredito em criação sem correção. A própria Bíblia vai dizer isso. Filhos precisam ser corrigidos. E diz que é para o pai corrigir a criança enquanto é tempo. Porque depois, quando cresce, diz que a vara de goiabeira verga, mas não quebra. Então é muito mais fácil corrigir, ensinar enquanto é criança. Porque depois que ficar um pouquinho mais adulto, quando fala que incha o corpo, é mais difícil. Então, dor emocional, a gente adquiriu um problema físico, é uma dor física. Porém, se a gente não tomar cuidado com o psicológico, a gente começa também a adoecer emocionalmente. E aí é o perigo. Às vezes, uma notícia de uma doença, muitas das vezes, ela acelera o processo de doença e até mesmo de uma morte, porque a pessoa, emocionalmente falando, ela é fraca. Ela já está doente emocionalmente. É uma pessoa que está decepcionada, amargurada, não perdoa ninguém, tem dificuldade de se relacionar, e aí pega uma doença, tem poucos amigos. Não é de ter uma vida social, de sair, se divertir. A igreja não é contra a vida social. Nunca foi. Ir a aniversário, comemorar, fazer uma festa, chamar pessoas em casa para almoçar, para jantar, tudo isso é vida social. Vida social não é só tipo boteco tomar todas. Isso é a vida social de algumas pessoas. Muitas pessoas aderiram a essa vida social, mas essa não é a única vida social que o mundo pode nos oferecer. Você chamar os amigos em casa para fazer um churrasco, para ter um momento. Gente, a gente está vendo aqui que depressão está muito ligada ao que passa no nosso estômago. Eu chego aqui, Brito, bora pro culto amanhã, cara. Ah, pastor, não vou não, cara. Eu tô abalado aí com os negócios e tal. Pá, vamos lá, cara. Vou pagar o almoço para ti depois do seminário que vai ocorrer amanhã, domingo pela manhã. Aonde vai ser? Lá na Pavana. Rodízio de churrasco. Pronto. Se ele gosta de churrasco, ele já começa a melhorar. Né? Eu sou do tempo da Pavana. Não, porque eu tô falando de uma obra fictícia. Se eu falar literal, pode ser que eu seja obrigado a te pagar, entendeu? Barriga verde. Barriga verde. Eu não falei barriga verde porque barriga verde existe, entendeu? Eu tô falando de uma obra fictícia. Me saiu bem essa agora, hein? É verdade. Então, dentre outras substâncias importantes, a serotonina exerce importante papel de motilidade intestinal. O que é a motilidade intestinal? Capacidade que um órgão tem de executar movimentos autônomos. O intestino, ele tem essa capacidade de fazer com que essas substâncias, me perdi aqui, o intestino é um órgão, tem um papel de motilidade, ou seja, capacidade de fazer com que executar movimentos. Porque não adianta você ter essas coisas, produzir essas coisas e elas não se movimentarem pelo seu corpo. Então o intestino faz a permeabilidade, pega o que é bom e manda para a sua corrente sanguínea, e na sua corrente sanguínea ele vai viajar, vai chegar no cérebro, e na própria corrente sanguínea também vai fazer com que o seu corpo, o seu organismo funcione bem, funcione como saudável, funcione com saúde. Beleza? O intestino é um órgão de absorção. E quando ficam retidas nele substâncias ruins, essas substâncias podem ser absorvidas e enviadas para a corrente sanguínea. Dessa forma, as toxinas que deveriam ser eliminadas
ficam circulando no organismo, provocando diversos distúrbios. Esse é um dos grandes males. E essas toxinas que não eram para passar pelo intestino, que eram para ficar retidas ali, elas passam e começam a circular e começam a provocar distúrbios em todo o organismo. Exemplo: pessoa que continuamente está mal-humorada. Pessoas continuamente mal-humoradas sofrem de prisão de ventre. Quanto mais tempo as fezes ficam paradas no intestino, maior a possibilidade de contaminação. O termo enfezado significa literalmente cheio de fezes. A palavra enfezado literalmente é estar cheio de fezes. Tá falando aí, viu? Então, uma pessoa que tem prisão de ventre, ela precisa urgentemente buscar uma solução. Porque as fezes não foram feitas para ficar dentro do organismo por muito tempo. O bolo fecal não serve para nada, então tem que ser expelido do organismo. Então uma pessoa às vezes que fica 15 dias, bactérias que não eram para estar ali. Além da pessoa estar, porque a pessoa não está fazendo isso de propósito, vou ficar 15 dias sem fazer. Não, é porque ela tem um problema gastrointestinal, né? Então o que acontece? Ela naturalmente ela vai ser mal-humorada. Naturalmente, por isso que eu sou um cara bem humorado, graças a Deus. Funciona com a beleza. Então a palavra enfezado, para você que está me acompanhando, você que tem esse problema, que está mal-humorado, talvez você vai começar a melhorar, talvez não vai começar a melhorar, quando o seu intestino começar a funcionar bacana nessa parte de excreção das fezes. Significa literalmente estar cheio de fezes. Então no canal, falando que está enfesado. Mas Toponga está aí mesmo. A obesidade e a intoxicação por metais tóxicos como chumbo, mercúrio e alumínio e etc. pela alimentação, mais uma vez, fator alimentação muito importante, né? Também está ligada ao aumento da permeabilidade intestinal. Já que o nosso sistema gastrointestinal conta com um mecanismo de controle e de eliminação desses perigosos agentes. Então, obesidade, intoxicação por metais, que nós estávamos falando há alguns minutos atrás, também acontece quando o intestino não funciona corretamente na questão da permeabilidade, da retenção desses probleminhas aí, né? A pesquisa sobre o aumento de permeabilidade intestinal comprovou que alguns distúrbios psiquiátricos, como a depressão e a ansiedade, e até mesmo convulsões, acontecem em função da absorção indevida de peptídeos, substâncias derivadas de proteínas. Falta de absorção intestinal, outro problema dentro de problemas intestinais. Agora eu estou falando de falta, né? Agora eu estava falando de quando ele faz o serviço até demais. Agora ele não está fazendo, não está funcionando. Uma pesquisa nos Estados Unidos, sempre nos Estados Unidos, né? Demonstrou uma correlação estatística encontrada na população americana entre a deficiência de 3 minerais, o cromo, o magnésio e o zinco, e 4 grandes problemas de saúde, ou seja, a deficiência de cromo, magnésio e zinco no organismo ocasionaram nessa pesquisa, né, o aparecimento de 4 grandes males de saúde. Em primeiro lugar, a depressão. Em segundo lugar, alergias, dores no corpo, principalmente as lombares, e os distúrbios gástricos. Então, se você tem uma deficiência desses metais, o cromo, o magnésio e o zinco no seu organismo, você precisa fazer um mineralograma para que ele possa equacionar da maneira correta, ou seja, através do exame, né, equilibrar a quantidade de cada um desses minerais no seu organismo. E assim você já vai combater depressão, alergias,
dores, principalmente as lombares, né? E os distúrbios gástricos. A pouca ingestão do cromo, do magnésio e do zinco é fato, porém a má absorção intestinal é ainda mais séria. O que eu estava falando agora? Seu organismo você até se alimenta, você até ingere o cromo ou coisas com cromo, magnésio e zinco. O problema, quando chega no seu intestino, ele não está fazendo a permeabilização. Então, mais grave do que você não ingerir é você ingerir, chegar no seu intestino e ele não está funcionando legal. É ainda mais sério, pois ingerir os alimentos e eles não serem absorvidos é muito mais grave. Cada processo orgânico provocado pela falta de absorção de minerais provoca uma série de problemas que atuam em efeito cascata. Por exemplo, eu falei de 4 aqui: depressão, alergias, dores e distúrbios gástricos. É muito provável que quando ele diz efeito cascata, que se você começa a ter um problema de distúrbio gástrico, você vai ter uma alergia, você vai ter até chegar à depressão. Então isso aqui é uma coisa que está intimamente ligada. Há uma grande probabilidade de você não desenvolver apenas um desses males, mas os 4. Por isso que ele está falando, é um efeito em cascata. Cada processo orgânico provocado pela falta de absorção de minerais provoca uma série de problemas. Eu falei aqui, depressão, alergias, dores, principalmente as lombares, e distúrbios gástricos. Porém, ele está falando que o efeito também pode ser em cascata. Você pode desenvolver apenas 1, 2, ou pode desenvolver todos, e até outros males também. Então, cada vez mais, o que a gente está comendo, como está funcionando o nosso organismo, vai dizer o quanto de saúde que a gente tem. Às vezes você fala, fulano malhava, fulano era malhador, não sei o que, etc e tal, e aconteceu esse problema com ele. Ele malhava, mas ele cuidava da alimentação, ele cuidava da parte psicológica dele, né? Tudo isso é importante. Ele tinha o costume de ir a uma igreja, frequentar uma igreja, seja ela qual for, ouvir uma palavra de fé. Nós vimos ontem aqui, que eu não lembro agora qual dos neurotransmissores que em deficiência afeta a nossa capacidade de crença. Lembra que eu falei? Tem um neurotransmissor, se não me engano, a noradopamina ou a própria serotonina, que ela pode, em escassez, afetar a nossa capacidade de crença, de ter fé. É incrível como que o nosso organismo foi feito para funcionar perfeito. Então, nós estamos desaprendendo a viver. Já parou para pensar nisso? Nós estamos desaprendendo a viver. A gente nasce sabendo respirar. E ao longo da vida a gente vai respirando totalmente diferente de quando criança. Uma criança ela pode chorar a noite inteira, mas você não vai ver ela ficar rouca. Porque ela usa o diafragma. Eu falando 2, 3 horas, se eu não começar a usar o meu diafragma, eu fico rouco. Não é não, Brito? Certeza. Certeza. A instalação de um problema gastrointestinal garante a perenidade. A instalação de um problema gastrointestinal garante a perenidade, ou seja, continuação da situação, pois apenas suas consequências evidentes serão tratadas. O cara está com azia constante, ele está comendo uma coisa, tá lá, ele começa a identificar os alimentos. Ah, eu estou comendo pastel, estou comendo fritura e tal. Isso são autoavaliações. Então o que ele faz? Ele vai à farmácia e compra um antiácido. E a gente viu aqui agora há pouco o que um antiácido pode provocar. Então ele não está combatendo o mal que está fazendo acontecer essa azia, essa má digestão. Ele está combatendo apenas a causa ali, o momento ali, o efeito. Apenas o reflexo da dor que ele está sentindo. Então tem que ir procurar um médico especialista para que ele realmente verifique o que é que está causando essa irritação que pode provocar inflamações e desencadear de uma gastrite, né, de uma coisa simples ali, para úlceras gastrointestinais. Então, tomar o antiácido só vai combater o estufamento, né, aquela sensação de que você está cheio demais. Verdade. O hipotiroidismo
É o nosso último item dessa primeira parte das causas orgânicas que podem levar a um quadro de depressão. Mas esse que podem levar é um que pode levar com muita garantia de que pode acontecer. Não é aquele pode levar com aquela incerteza que quase não vai acontecer. Pela gravidade do que a gente leu até agora e que a gente está desvendando, a gente vê que não é um pode ocasionar, tem muita probabilidade. O hipotireoidismo também pode provocar o quadro depressivo. Antes de mais nada, deve-se procurar tratamento endocrinológico. Acabei de falar, né, sobre uma azia, uma simples azia, uma má digestão que você tem. A endocrinologia é uma especialidade médica que estuda as ordens do sistema endócrino e suas secreções específicas, chamadas de secreções fisiológicas. As principais áreas de atuação do especialista, que é denominado endocrinologista, são tratamento de diabetes, obesidade, doenças da tireoide, desordens da glândula hipófise, distúrbios de menstruação, entre outros. A endocrinologia possui vários ramos de estudo, como a neuroendocrinologia, tireoide, obesidade, diabetes, adrenais, endocrinologia feminina e masculina, metabolismo dos carboidratos, lipídios e proteínas, tumores neuroendócrinos e síndrome poliglandulares. O hipotireoidismo produz um quadro de astenia. Astenia é uma condição caracterizada por sensação de fraqueza. Então, muitas das vezes, você está com um problema, um distúrbio na glândula de hipotireoidismo e você vai ter uma astenia, que é a fraqueza. E aí, o que as pessoas começam a falar? Cara, o cara está depresso, o cara está deprimido. É uma astenia. É algo que já o nosso organismo já está mandando um sinal que é grave, que a gente precisa ficar preocupado, mas ainda não é uma depressão. Então, buscando um tratamento adequado, um médico especialista vai poder dizer, não, o que você tem não é ainda depressão, você tem uma astenia, que é essa sensação de fraqueza e falta de energia generalizada, podendo ainda estar associada a cansaço físico e intelectual, tremores, lentificação dos movimentos, espasmos musculares. A astenia pode ser temporária ou crônica, podendo ser causada por diversos fatores, como gripes e resfriados, problemas de tireoide, deficiências de vitaminas ou devido à exposição de certos tratamentos, como a quimioterapia. Então, geralmente, uma pessoa que está passando por um processo de quimioterapia vai ter uma astenia, que por muitas vezes pode ser confundida com depressão inibida. Fulano está com uma depressão inibida. Por sua vez, o hipertireoidismo ou tireotoxicose produz um quadro de ansiedade, angústia acentuada, que geralmente são confundidos com depressão agitada. Então, galera, é um emaranhado de coisas. Depressão, quando se fala quadro depressivo, quando você chega numa construção, e isso vai exemplificar muito bem como é que nós funcionamos também. Quando você chega numa construção, numa casa, o cara fala assim, pode ligar isso aí, você fala no quadro de energia. Quadro de energia. Quando você abre a tampinha, ali atrás tem um, aí você vai ver vários gatilhos de energia que a gente chama de disjuntores. É um quadro de distribuição, na verdade. Quadro de distribuição. Então ali você aciona vários disparos de luz para vários cômodos da casa. Então a depressão é mais ou menos um quadro assim. Então são vários motivos que podem acionar esse quadro na sua vida. Então toda a casa iluminada é porque você acionou todos os gatilhos do quadro de energia da sua casa.
Se você vai lá e desliga o dos quadros, os quadros vão ficar sem energia. Então, muitas das vezes, o cara que é o profissional, ele chega, ele consegue identificar qual daqueles disjuntores não está funcionando adequadamente. Porém, uma pessoa como eu e você, se for lá no quadro abrir, dificilmente a gente vai identificar. Por quê? Porque a gente não é o especialista. A gente não é a pessoa mais apropriada para estar mexendo naquele quadro. Então, muitas das vezes a gente está abrindo um quadro de energia da nossa vida para qualquer pessoa. Entendeu? Amém? Amém. Bom, nós vamos passar para a segunda parte. Vamos começar agora a falar de abordagens que podem nos ajudar. Eu vou adiantar o máximo porque eu quero terminar até terça-feira à noite. E hoje à noite eu não vou falar, quem vai falar é o pastor Arthur. E na terça-feira, pela manhã, quem vai falar são duas amigas psicólogas, inclusive uma já foi aqui da igreja, a Tainá, vou dar um abração para ela, viu? Elas estarão falando, eu não sei como que elas vão abordar, devem fazer uma abordagem não com o material que a gente tem, mas com o conhecimento que elas têm. E eu quero falar então assim, da importância de 4 abordagens para nos auxiliar no combate aos quadros de depressão. Beleza? Pessoal que está em casa, continua com a gente aí, a gente vai parar agora para tomar um cafezinho. Essa é a vantagem de quem está aqui, né? Pode tomar um cafezinho. Você que está em casa também pode. Levante-se, vá na cozinha, tome uma água, tome um café e daqui 5 minutos a gente volta. Um abração. Vai continuar ao vivo aí. Um cafezinho. Vai levar no banco aí? Como é que é? O café com uma garrafa cheia de pouco a gente pode ser. Exato. Chocolate. Chocolate para todo mundo. Chocolate diferente. É outro nível. Aí você, papai. Ih, papai. Pode ficar enfesado. Faz coisa enfesada. Enfesado eu não estou, agora eu estou encafezado. Está encafezado. Será que é café? Não deixa. Eu quero. A gente teve um amigo em casa da minha e ele perguntou esse tempo que pesa 11 quilos. Danilo passou quando passou de 11 quilos, um bebê? 11 meses. 11 meses, obesidade. Acho que se você olhar, Não é gordinho assim não. Meu sobrinho tem 11 meses, mas é tão Independente, está muito certeza. Aí eu passei pelo carro com isso. Dolorido. E é daquele que ele tá aqui, ele quer vir pra cá, ele volta, vem pro teu pescoço. fica aqui, é uma coisa. É porque ele é todo compacto. Ele é todo gordinho, né? É. Assim, Cadê ele? Ele foi bem rápido, pastor. Ficou. O que aconteceu aí? Já que ele volta. Não parece meu nome. Deixa eu olhar. 11 meses. 1 quilo para cada mês. 1 quilo para cada ano. É, meu irmão. Ele gosta de ficar assim. É calmíssimo. Olha. vou fazer Parece que eu sou netinho. essa manhã aqui, ó. Tá no tipo 19. Esse vai ter uma sessão de 9 e outra sessão de 9. Mas é porque é engraçado aquela malha lá, eu acho mais bacana, mas é muito forte. Esse daí agora é uma coisa que eu vou fazer com ele, não? O senhor fez aquela malha lá 25 anos, aí o senhor mudou a malha porque ficou mesmo. Aí ele morreu de rir. Esse daqui vai ser mais caro. Achei que a malha não. Não, assim, essa malha tem muito isso. Tacou na máquina aqui só. Essa linha aí, o novo valente aí, meu preto. Encolheu. O valente encolheu. Acho que coloca com a de garantir minha. Gabriel, você não vê porque tá muito gripado.
É engraçado, 4 né? dias. E, pastor, engraçado, né? O pessoal que mora no interior, você não vê muitos assim com quadro de depressão. Estava falando aí sobre a panela de alumínio, né? Que mamãe arrasta Estava pensando nisso aí. deixa eu ver. Porque mamãe também ela vai fazer um ovo. Isso vai voltar na silêncio e quando pra ela. Fala pra ela. É demais. Bom dia, pessoal. Estou ligando assim para marcar um encontro para a senhora às 12 horas. Às 12 horas a senhora tem um encontro marcado com a sua nora. Almoço, né? Tá encomendando Com almoço. certeza. Por favor, minha senhora. Assim, só por ficar de consciência, assim, só para saber a gravação, tá? E a senhora me disse, só pra saber qual cardápio. E dá um bom dia. Eita, não. Deixa eu agora, tá? Beijo, bom, já. Não, não. Eu vou então pro lugar. Eu vou peixe frito. Não vou peixe frito, você tá. Bem, pessoal, bora voltar então. O coffee break. Mamãe que ela faz, ela pergunta que ela faz isso. Essa voz eu acho que não. Amor, galinha caipira faz bem. Tá vendo aí, tem que comer a roça. Aí eu fiquei preocupada agora, o pastor falou dessas coisas bem aí, de vestir de comida. Fezada. Menina, eu tô. Bom, nessa segunda parte agora, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre as raízes. E isso é muito importante porque quando a gente não ataca a coisa correta, a gente não tem o efeito correto. Então, depressão precisa ser atacado as causas corretas. Se são orgânicas, procurar médicos, profissionais que possam nos ajudar na identificação dessas causas orgânicas e na solução. Se emocionais, também procurar porque tem depressão que é emocional, né? Então nessa primeira parte eu falei da depressão que é menos conhecida, que é a depressão orgânica, né? Eu sinceramente fiquei, quando eu estudei sobre isso, eu fiquei muito perplexo de saber que organicamente falando eu posso já ter uma predisposição para esse tipo de quadro. Bom, raízes da depressão. Nos nossos dias há avanços científicos que contrastam com a corrupção moral, a inversão de valores, a perversão sexual, o individualismo exagerado, a epidemia das drogas. Nós estamos falando hoje da epidemia de Covid-19, mas nós já passamos por uma epidemia referente às drogas. Vamos lembrar como que são as cracolândias. Aquilo é epidêmico, um monte de gente escravizada pelas drogas. Ali tem gente de todo tipo social, pessoas que eram ricas, que eram empresárias, pessoas que eram pobres, pessoas que eram trabalhadoras. Então a gente já vive uma epidemia das drogas, ou já vivia, né? Que agora a gente está falando só da epidemia do Covid-19. A explicitação do ocultismo, a permissividade moral e muitos outros pseudo-receitas de felicidade ameaçam destruir família e têm desnorteado uma geração, gerando a falência da alma. Tudo isso que eu acabei de falar está afetando emocionalmente a nossa vida. A atual sociedade perdeu não só o limite, mas o rumo da vida, o sentido da eternidade. Na mesma proporção que fazemos as escolhas também nos fazem. As escolhas dizem quem nós somos ou para onde nós estamos caminhando. À medida que fazemos as escolhas nos fazem. Toda essa violência contra a ética cristã, ao mesmo tempo que comunica uma sensação de liberdade e prazer, de fato destrói as verdadeiras bases para uma vida realizada, multiplicando doenças e doentes. Fala-se muito contra a lavagem cerebral,
Mas atualmente temos um banho de lama cerebral, sobrecarga de lixo virtual, lançado pelas mídias em nome do modernismo. Consequentemente, a corrupção política associada à injustiça social tem transformado a imensa população marginalizada, em mercenários de guerra. É um novo modelo de guerra, é a guerra cultural. Essa metamorfose social parece ser irreversível, produzindo traumas de pânico e terror mundo afora. Pânico é um dos tentáculos, é um dos braços da depressão. Solidão. Se temos um conforto tecnológico por um lado, de outro lado temos uma sociedade abatida, segura e vulnerável. Nós temos hoje nossas crianças que têm toda a tecnologia na mão, na ponta dos dedos, e nós também, adultos. Por um outro lado, elas estão inibidas, proibidas de ter uma vida fora das quatro paredes, do apartamento, do condomínio, do bairro onde moram, e estão privadas de ter aquela vida que muitos de vocês tiveram, brincar na rua, soltar um papagaio e outras coisas também. Isso por um lado também era perigoso, porque filho na rua aprendia muita coisa errada e etc. Então, o grande problema é que pais estão deixando de ser pai. Embora a gente seja um pai dentro de uma casa, a gente não está tendo tempo para educar. Ou a gente está transferindo o trabalho nosso para uma outra pessoa por uma necessidade que a gente tem muitas vezes de se ausentar de casa. E aqui nós não vamos entrar nesse choque cultural em que a mulher precisa trabalhar, precisa sair para trabalhar. Acontece que quanto mais a gente sai para trabalhar, mais necessidades há dentro da casa. Embora a gente supra as necessidades de pagar as contas, as necessidades emocionais, elas não vão acabar porque eu estou comendo bem. Se fosse assim, um rico não teria problemas de depressão. Os filhos não passariam por esse tipo de problema. Tem filho hoje que ainda nunca deu um prego numa barra de sabão, nunca trabalhou, e tem uma conta que o pai está preenchendo para ele todo mês, que muitos de nós não vamos ter. Mas eu tenho certeza que se você perguntar para essa criança se ela deseja trocar todo o dinheiro que o pai está botando naquela conta para ter a atenção do pai, eu duvido que ela vai pegar o dinheiro, retirar e comprar a atenção do pai. Só que ela não pode comprar. Então, há um desequilíbrio familiar hoje, gerado por essa busca incessante e até justa. É justo que um pai se preocupe com o futuro do seu filho. Mas muitas das vezes não seria melhor ele ficar dentro de casa mais tempo, ajudar o filho na construção do seu ser, para que esse filho cresça, estude, se forme corretamente, ou se forme naquilo que ele vai ter prazer de fazer, e aí ele mesmo garante o seu futuro. Será que a gente não está atropelando a ordem dos fatores, a ordem que as coisas têm que acontecer? Eu lembro de um pai que ele trabalhou e ele construiu uma casa para cada um dos filhos dele, e ele não era rico, ele era um cara esforçado, e ele construiu uma casa para cada filho dele. Então todos os meninos, isso ele mesmo contou, todos os meninos cresceram com essa ideia: eu já tenho uma casa para morar. Então o que aconteceu com os 4 filhos dele? Os 4 casaram muito cedo, e casaram com as primeiras pessoas pelas quais eles se apaixonaram. Por quê? Porque ele preparou os filhos, mandou uma mensagem psicológica para os filhos: a hora que vocês quiserem casar, fiquem à vontade, casa vocês vão ter. Eu não estou dizendo que está errado casar cedo, mas pelo meio do caminho eles deixaram os sonhos da faculdade, se formaram em coisas que lhes deram, digamos assim, não lhes deram o prospecto financeiro que no início a gente imaginava que eles teriam, porque eram meninos inteligentes, eram meninas inteligentes. A gente via que eles tinham um futuro de entrar numa faculdade, cursar uma faculdade bacana, e a gente sabe que isso é uma conta que não vai mudar tão cedo, talvez não mude nunca. Quanto mais você estuda, mais você ganha.
Pode ser que tenha uma pessoa que estude muito e não ganha tanto assim, mas ela vai ser uma exceção. Porque além de estudar, você também precisa vender o seu peixe, saber se projetar. Ó, estou aqui, sou formado, tenho isso, tenho aquilo. Enfim, a gente tem uma deficiência muito grande hoje dentro dos lares. Pai e mãe têm que sair conjuntos, ganhar a vida para pagar as contas. E a gente está confundindo isso, pagar contas, com trazer felicidade para dentro de casa. Tecnologia traz conforto, mas não assegura felicidade. Nós temos uma geração que é totalmente tecnológica. Os nerds deixaram de ser uma exceção e passaram a ser a maioria. Hoje quase todo mundo é nerd. Todo mundo gosta de tecnologia, todo mundo é inteligente. Você dá um celular na mão de uma criança de 2 anos. A Lidiane um dia estava impressionada com o Samuel. E Samuel, ó, rejeitando ligação. Só tem 3 anos, rejeitando ligação. Ele aqui no celular vendo o desenho dele. Aí chegando mensagem, ele rejeitando mensagem. Ele pula na hora certa o anúncio, que no Brasil, no YouTube aparecem anúncios, né? Em outros países eles sabem que não aparece, só acontece no Brasil. Ninguém nunca ensinou ele a mexer no celular. Parece que é uma coisa que já nasceu com essa predisposição. Mas nós temos, por outro lado, uma geração de jovens e adolescentes indecisos, altamente dependentes dos pais. Então era para acontecer o contrário. Como já tem contato com a tecnologia, era para com 12, 13 anos ser totalmente assim, independentes e tal. Não. E não que eu quero que um filho com 12 anos se torne independente. Uma criança de 12 anos, ela não é independente ainda, embora ela seja muito inteligente. Fala-se muito da lavagem cerebral, principalmente que as igrejas fazem lavagem cerebral. Quando eu falo de lavagem cerebral aqui, quando o escritor fala, ele está falando que as pessoas nos acusam de fazer uma lavagem cerebral. Em contrapartida, como é que as pessoas têm se comportado contra essa lavagem cerebral que eles dizem que a igreja faz? Eles produziram o lixo virtual, o lixo cultural, um banho de lama, modernismo. Aí vem a consequente corrupção política. E essa corrupção política é sustentada pela corrupção dos políticos, porém é amamentada por nós. Nós precisamos ter uma atitude diferente da atitude que nós temos. Pastor, porque a gente joga a culpa da corrupção só nos políticos, mas se nós não tivermos cuidado, nós também corrompemos e somos corrompidos. É corrupção do mesmo jeito. Então hoje nós temos uma guerra cultural. A guerra hoje não é civil, não é guerra de armas, né, com balas, etc. Até tem isso, mas em outros lugares. Mas a guerra, principalmente no Brasil hoje, é uma guerra ideológica, é uma guerra cultural. E isso também gera problemas depressivos. Por quê? Presta atenção. Tem um problema e alguém começa a te estimular. E aí, fulano, tu não vai te posicionar? Só que você não é uma pessoa que gosta de se posicionar. Então, como você não se posiciona, você começa a sentir também estresse. Quantas vezes você foi fazer uma publicação e na hora que você ia publicar, você falou assim: ixi, fulano vai entender que eu estou mandando um deixo para ela, deixa eu não fazer isso aqui não. Então isso já te gerou um estresse. Isso já te gerou uma preocupação que não deixa de ser, vamos dizer assim, não deixa de ser ruim, mas você ficou ansioso. Quando você viu aquilo, você creu naquilo, e na hora de postar você abortou, porque você não queria magoar fulano. E a gente está vivendo uma sociedade onde a gente está evitando muitas vezes falar o que a pessoa precisa para não magoar, e vai magoar de qualquer jeito, porque quando fulano descobrir que o que você ia falar para ele ia mudar a vida dela, e você não falou para não magoar ela vai ficar magoada com você. Então eu não estou aqui pregando que a gente tem que dizer a verdade de qualquer jeito e escolhendo a pessoa todinha e depois deixa que alguém vai reconstruir. Porque o problema de você falar a verdade é que ela destrói o que está errado. Então se você fala de qualquer jeito, você desmonta a pessoa e você não tem como ajudar a reconstruir, então não adiantou. Porque você só foi lá e esculhambou a vida emocional da pessoa, mas também não apresentou a solução. Então só falar a verdade por si só não vai ajudar, se você não estiver também disposto. Por exemplo, chega e fala: você está com um quadro depressivo e eu quero lhe ajudar, vamos procurar um tratamento para você. Chega lá, esculhambou, falou no meio de todo mundo,
xingou, falou, não sei o que, tal. Agora vamos procurar um psicólogo. Ah, não vai. Não vai. Então hoje nós temos que tomar cuidado com essa guerra cultural, porque essa guerra cultural tem gerado pessoas depressivas. Tem pessoas que elas não querem. Eu não quero participar de debates políticos, eu não quero. Não adianta, pode me marcar, pode perguntar minha opinião, eu não quero e eu não vou participar, acabou e pronto. Mas tem pessoas que se sentem impelidas por essa imposição social. E aí acaba se posicionando, não tem o conhecimento do assunto, se posiciona errado. Se posiciona errado. Ou se posiciona diferente da fé dela, daquilo que ela crê, ou diferente, principalmente, dos valores que os seus pais passaram e ensinaram. E a desintegração da família passa muito por isso. Porque a igreja, ela não dá caráter para ninguém. A igreja, ela ajuda a moldar. Quem dá caráter para o ser humano é a família. É na família que eu aprendo a não roubar, a não pegar no que é alheio. E a igreja, ela ensina isso, mas ela apenas molda, ajuda a família que ensina isso. Não é a escola, é na família. Então, se na família se perde o referencial de ensino e de exemplo, acabou. E é isso que tem ocorrido na maioria dos lares brasileiros. E no mundo, diga-se de passagem. Eu estava assistindo uma série, e essa série se passa na Noruega. O filho manda a mãe tomar naquele lugar, com a maior tranquilidade. Se está na série, não é um exagero, é porque isso é costumeiro entre povos de primeiro mundo, povos civilizados. Eu não quero ser civilizado ao ponto de mandar minha mãe tomar onde as patas tomam. Isso não é para mim civilização evoluída. Para mim isso é infração ao mandamento da palavra do Senhor, que diz que pai e mãe têm que ser honrados. E um filho, quando manda um pai tomar lá onde as patas tomam, ele não está honrando o pai, ele não está honrando a mãe. E a Bíblia diz que esse filho vai viver pouco. É não, Britão? Verdade. Bom, vamos lá. Falando de depressão e abordagem, existe uma necessidade de abordagem bíblica ou bíblico-pastoral. Mais ou menos 20% da população mundial sofrem de distúrbios de quadros depressivos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, há uma previsão de aumento de 1% ao ano no número de casos. Esse estudo foi escrito há muitos anos atrás, acho que 2008, 2006. Lá atrás dizia-se que em 2020, ano passado, a depressão seria o principal problema de saúde. Então, quando foram escritos o que nós estamos estudando, quase 20 anos atrás, nem se imaginava que em 2019 nós teríamos uma epidemia. Então, com certeza, esse cálculo que eles fizeram lá no início dos anos 2000 foi totalmente alterado para mais com a incidência da Covid-19. Hoje, quando eu converso, quando eu aconselho pessoas, eu vejo o quanto que as pessoas estão com um nível de depressão alto. Pessoas que pegaram, pessoas que não pegaram. As sequelas da Covid-19 são muito maiores do que a gente pode imaginar. Ontem eu estava conversando com uma pessoa e ela estava me dando um alerta que os médicos falaram com ela. Que essa onda que está acontecendo agora de Covid-19, eles não sabem lidar com ela. Você está com 25% do pulmão, mas está totalmente assintomático. Então, o pulmão está assintomático, está legal. Porém, em menos de 24 horas, ela toma conta do seu pulmão. E isso não ocorria com as outras ondas que vieram antes. Não ocorria. Então, em 24 horas você estava... Então, quanto mais cedo o diagnóstico, qualquer gripe, pede-se que seja tratado logo como Covid-19. Qualquer gripe. Então, antes de 2020, teve 2019 e teve essa incidência da Covid. Então, com certeza, não sei agora falar aqui, não vou fazer isso, né? Um número exato, mas com certeza a incidência de depressivos do ano passado para cá aumentou e aumentou muito.
A mãe do Geral está conosco aqui desde ontem. E a dona Odete, irmã Odete. É uma das poucas vezes que ela sai desde quando a epidemia começou, não é isso? Outro dia eu estava, o senhor estava falando agora, outro dia eu estava me sentindo assim, quase depressiva. Agora eu sei que depressão me sente mesmo. Eu estava me sentindo quase depressiva. Aí eu disse, oh meu Deus, aí eu falei para minha pastora, disse, pastor, quando é que vai começar o culto de manhã? De manhã, não começou ainda, assim, por mais idosos, só está entre os meus mais novos, porque lá em salas das crianças, dos jovens, estava em Reforma. Então ele está deixando terminar e deixando também as chuvas passarem, porque aí tem o problema da gripe, né? Então para evitar o idoso vir aqui pegar o chuvisco, e tem aquela que pegou o chuvisco. Então ele disse, mas agora em junho, querem que Deus quiser, e iam voltar novamente. Amém. Graças a Deus. Aquilo me deixou assim, tão satisfeita que eu tomei assim, como dizia, alma nova. Sim, mas é verdade. É renovado. Alma nova. Aí eu fiquei assim mais alegre. Glória a Deus. E graças a Deus, aí quando eu vi eu assisti o anúncio, eu disse, eu quero, quando vi passou lá em casa, eu quero ir com você. Aí eu me senti mais assim, alegre, assim, mais assim. Já valeu a pena então o seminário. Para mim. Então eu acho que às vezes eu já sinto até demais, porque eu já só rio demais. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pessoal que está em casa, olha, deixa eu falar para vocês. Graças a Deus. Eu tive que dar uma pausa aqui. E tem uma pessoa assistindo aqui, presencial, que pouco estava saindo desde o início dessa pandemia. Então, eu já ganhei o meu seminário. O seminário que terminasse agora, eu já completei a minha missão. Amém? Amém. Bom, abordagem, eu estava falando da abordagem bíblico-pastoral. Mas dentro dessa abordagem, eu vou falar primeiramente das abordagens que a gente mais conhece. A abordagem psiquiátrica. Embora tenha importantes avanços científicos, ela ainda derrapa a psiquiatria em várias limitações. Muitos pacientes se tornam refratários. Refratário é uma vasilha dos medicamentos e se ficam escravos dele, criando um outro problema equivalente em gravidade. É um erro confiar magicamente nas drogas tranquilizantes, indutoras de sono e antidepressivos. A gente já falou um pouco disso ontem à noite. O que acontece? A psiquiatria é uma excelente ciência no diagnóstico desses distúrbios psíquicos, depressivos e tal. Porém, ela derrapa, ou seja, desliza em algumas limitações. Qual? Vamos lá. Falando dos antidepressivos que a gente falou ontem. O antidepressivo vai lá, você já está com um problema de escassez. Você não está produzindo legal serotonina. Então o antidepressivo, ele vai no seu cérebro e ativa aquela pouca reserva de serotonina que o cérebro inteligentemente guarda quando percebe que você está tendo pouco, que você pode estar passando problemas e momentos difíceis. O nosso organismo é muito inteligente. Ele vai e ativa isso. Ele ativa, mas não recria, não recapta. Então ele está acabando com a reserva. Então por isso que ele ativa, mas não consegue ativar 100%. Você está produzindo pouco. E aí assim, eu estou voltando aqui porque os antidepressivos não estão fazendo mais efeito. Aí ele passa uma dosagem mais forte. E assim sucessivamente, cada vez que você volta, há uma necessidade de algo mais forte. Então estão todo o tempo atacando a produção, estimulando. Mas como que você vai estimular uma coisa que o seu organismo não está produzindo? Então, você começa a virar um depósito dos remédios. Então, essa ciência que é muito maravilhosa em dar diagnósticos, ela precisa despertar para isso. Que ela está fazendo do paciente dela um depósito de remédio. Por quê? Porque ela não está atacando a causa raiz do problema, que é a falta de serotonina no cérebro ou no organismo. Não, nada contra a psiquiatria. Quando nós vamos começar a busca por um quadro de cura, nós precisamos correr para um psiquiatra. O psiquiatra não tem nada a ver, é doente doido. Não. Quadros depressivos começam
você vai começar uma viagem para a cura justamente num consultório psiquiátrico. Se for um psicólogo, ele vai te recomendar também um psiquiatra. Você tem que passar para o psiquiatra. Depois você volta aqui. Tá ok? Então, é um erro confiar nas drogas mágicas. Você dá um tranquilizante para a pessoa, ela dorme. Ela faz o efeito, ela dorme, mas dormiu, não curou. A pessoa apenas sossegou, é o tal do sossega-leão. Mas a pessoa continua com o problema. Então, isso tem que ser reparado. Essa ciência maravilhosa, ela precisa dar um restart nesse ponto de vista. Não na ciência como um todo, mas a gente precisa começar a ver essa questão dos tranquilizantes. Quem é escravo disso aí sabe disso, não estou falando você. Eu sei que você conhece a pessoa. Sem antes considerar a necessidade de governar as emoções, avaliar o estilo de vida, redimir as iniquidades geracionais, crucificar os traumas e lidar com as verdadeiras raízes da depressão. A psiquiatria, ela renega todas essas coisas. O quê? Que o cara precisa governar as emoções. Que o cara tem que reavaliar o estilo de vida. Então, eu faço o diagnóstico do que a pessoa tem e boto o antidepressivo. Claro que nem todos os psiquiatras agem assim e pensam assim. Mas hoje, quando você pega o número de psicólogos que são cristãos, já é muito maior. Mas os psiquiatras ainda são muito pouco. A gente precisa orar por uma geração de crentes que queiram também ser psiquiatras. Porque se você pegar o que a psiquiatria tem de muito bom, que são os bons diagnósticos das doenças psíquicas, e aliar isso com a palavra de Deus, vai ser um grande favor que a gente vai estar fazendo para nós seres humanos. Então, jamais eu vou falar mal de uma ciência como a psiquiatria, que ajuda tanto a humanidade, mas ela derrapa quando ela renega que a depressão também é espiritual. Inclusive, muitos psicólogos, um amigo meu falou comigo, eu vou te lembrar que a depressão é psíquica, tá? Então eles renegam que existe depressão a nível do espírito. E nós vamos ver o exemplo de Elias, que estava muito bem espiritualmente, fazendo coisas para Deus espiritualmente, e que de repente, por causa de uma ameaça de uma mulher chamada Jezabel, contraiu o medo, e o medo é uma das portas para a depressão. E aí Elias ele vai deixando um rastro de depressão, e nós vamos estudar essa parte mais para frente. Abordagem psiquiátrica da raiz da depressão. Pergunta importante para a sociedade se fazer. É só uma pergunta, eu não vou falar nada não. Se as poderosas indústrias farmacêuticas dependem da existência dos doentes, qual seria o interesse delas no fim dos doentes e das doenças? Nunca vai fazer um remédio para te curar, né? Se as poderosas indústrias farmacêuticas dependem da existência dos doentes, qual seria o interesse delas no fim dos doentes e das doenças? Então, o que a gente observa é que hoje a maioria dos remédios não são curativos, são paliativos. Você vai viver a vida toda dependendo deles. Agora, não existem remédios que podem nos curar? Claro que existem. E aí entra uma boa parte, uma boa parcela, melhor dizendo, de contribuição da medicina ortomolecular, que ajuda o homem na reeducação alimentar e também com a ingestão de alguns remédios de ordem menos agressivos ao organismo humano, evitando o estresse do corpo, do organismo. Muitas pressuposições da psiquiatria não podem ser consideradas como verdades científicas. Hipótese não pode ser vendida ou comprada como verdade absoluta. O ser humano transcende ao seu organismo físico, ou seja, você é muito mais do que o seu corpo. O ser humano é um ser espírito, alma e corpo, conforme 1 Tessalonicenses 5:23. Não podemos menosprezar nenhuma das realidades e a interação entre elas, ou seja, nós não podemos negar nenhum deles. Nós somos corpo, espírito, alma e corpo, e há uma correlação entre os três. Além de renegar
que a depressão é espiritual, pode ser espiritual, ainda renega que existe uma relação, que essas três coisas aqui se relacionam. Isso não pode, não pode. Não podemos menosprezar nenhuma dessas realidades e a interação entre elas. Não se descarta a medicação, mas o principal agente terapêutico é provocar respostas redentivas para os distúrbios psico e pneumosomáticos. Não se descarta os antidepressivos. Eles têm a sua valia. Eles despertam o organismo também a produzir os hormônios. O grande problema é que eles não conseguem essa eficácia. Eles não conseguem penetrar no cérebro, dentro da região cerebral, onde eles conseguem. Quando eles conseguem, não conseguem estimular de maneira suficiente. Então, muda-se a forma de atuar, fazendo com que o organismo se alimente ou passe a ingerir, aí, no caso cada um de nós, alimentos que sejam ricos ou que possam promover a produção dos hormônios do humor. A depressão está intimamente ligada à falta de produção dos hormônios do humor. Uma abordagem ortomolecular é relativamente nova, feita pela medicina ortomolecular, com resultados significativos e mais focada no aspecto nutricional, também no aspecto psicoemocional. Olha como que a Bíblia é um livro perfeito, embora as pessoas contestem. Elias ficou deprimido e pediu a morte. Quando Elias chega a pedir a morte, ele chega no ápice da depressão. A pessoa que pede para morrer, que entende que a vida dela não vale mais nada, que quer morrer, ela está no mais alto grau de depressão. Quando Deus se apresenta para Elias, olha qual é a solução que Deus dá a Elias. Ele conversa com ele. Então, o diálogo, a abordagem, ele aborda Elias. Elias, o que está acontecendo? Acorda, levanta, desperta. Então, essa abordagem ela precisa ser feita por uma pessoa especializada. Deus é o maior especialista no homem. Ele criou o homem, ele sabe como o homem funciona. E a Bíblia é o maior manual para a gente poder entender aquilo que Deus criou. E aí, depois que Deus conversa com Elias, mesmo, porque assim, a pessoa quando está num quadro de depressão, não é a primeira conversa que já bota ela lá para cima. É um processo muito difícil. Meu amigo, você vai sair dessa. Não vou não. Rapaz, você vai vencer. Não, não vou também não. Eu sou um derrotado, eu sou um fracassado. E aí Deus conversa com ele e fala, agora come e bebe. Nutrição. Nutrição. Gradativo. Você precisa voltar a comer, se alimentar da forma correta. E Deus traz para ele um pão e água. Nós sabemos que isso tem uma simbologia espiritual. Então o que eu quero dizer para você? Se Elias está com um alto grau de depressão, Deus não poderia ter chegado para ele e falado, vem cá meu irmão, levanta, pelo meu poder fica de pé, está curado. Então Deus queria deixar alguma lição para a gente, baseado no que estava acontecendo com Elias. Uma das grandes formas de você vencer a depressão é se alimentando corretamente. Amém? Amém. Comer macho aí em casa. Bem, então, a parte da abordagem da medicina ortomolecular no combate aos quadros de depressão vai nos ajudar no aspecto nutricional, e a gente vai ver isso na vida de Elias. E diz que com a força daquele alimento, Elias caminhou 40 dias e 40 noites. Bom, também no aspecto psicoemocional das doenças, a medicina ortomolecular tem um caráter preventivo. Ela vai atuar antes. E ela prima pela reeducação alimentar, antecipação ao desenvolvimento das doenças, aumentando a qualidade de vida e evitando o envelhecimento precoce e, com isso, dar respostas eficazes sem aquela agressão, aquele estresse ao organismo. Agora, ela sozinha por si só funciona? Não. Ela é apenas uma das abordagens
que nós devemos buscar ou levar os nossos amigos a buscar. Como é que nasce esse seminário no meu coração? Esse seminário nasce do fato de eu ser sempre um cara que eu sempre gostei de psicologia, sempre gostei de ciências humanas, sempre gostei de ler. E quando eu fazia os meus, ou faço os meus aconselhamentos pastorais, eu comecei a me sentir muito mal quando eu via pessoas psicologicamente abaladas, emocionalmente abaladas, e eu não conseguia mais falar nada, embora eu conhecesse muita coisa da Bíblia. Então tem hora que você vai falar a Bíblia, vai falar a Bíblia, vai falar a Bíblia, e a Bíblia é uma coisa muito boa. Entenda bem, você chega com uma pessoa que está triste, e aí você não sabe que ela está triste, qual é a causa dela estar triste, fala assim: rapaz, tu tem que fazer como eu, rapaz. Eu fui para a igreja, e agora eu tenho Jesus, eu sou a pessoa mais feliz do mundo, tudo na minha vida está dando certo, eu estou indo para frente, minha família está bem. Só que o cara que está te escutando está totalmente o inverso do que você está falando. Você está falando uma coisa boa, mas você não está ajudando muito não. Que essa pessoa está recebendo uma outra mensagem. Poxa, Deus ama esse cara mais do que eu. Deus se importa com ele mais do que eu. Então você foi lá, falou da palavra de Deus, que é uma coisa boa, mas teve um efeito reverso. Porque quem está na sua frente é um depresso. É uma pessoa com quadro de depressão. Então, em primeiro lugar, nesse momento é bom que a gente ouça a pessoa. O que foi que Deus fez com Elias? Abordou Elias. Elias, o que está acontecendo? Só eu que fiquei de profeta. Olha Elias amargurado. Todo mundo me abandonou, eu estou sozinho, só eu que fiquei de profeta. Esse é o amargurado. O amargurado sempre está repetindo a mesma coisa, a mesma história. Quadro de depressão também. Pessoas que vivem repetindo, pode ver, pessoa que está ferida emocionalmente, ele repete a mesma história várias vezes. Você conta uma coisa, eu estou falando aqui, né? Se chegar alguém aqui e dizer: pastor, o que você falou? Já vou me irritar. Rapaz, olha, se tu quisesse saber, tu chegava mais cedo. Eu não consigo repetir 2 vezes uma coisa que eu estou falando há horas, né? Já me irrita. Agora observa o amargurado. Mas fulano, como é que foi essa história aí entre tu e o pastor Wellington? Rapaz, o pastor Wellington, rapaz, ele me tratou mal na frente das pessoas, ele disse que eu era gordo demais e tal. Aí chega Danilo: mas aí, rapaz, como é que foi essa história entre tu e o pastor Wellington? Rapaz, o pastor Wellington. E ele repete a mesma história várias vezes, sem se cansar. Mas se for uma coisa que ele vai construir algo de bom na vida de alguém, ele não consegue repetir mais que 2 vezes. Rapaz, já falei isso já. Entende? Então diz que a mágoa é a má água que se bebe todos os dias. Meu Deus. É forte, é? Então, ela se antecipa. Então assim, se você não está com um quadro de depressão, se você tem certeza que você não está deprimido, mas quer se prevenir, procure uma ajuda na medicina automolecular. Comece a mudar a sua alimentação. Isso não quer dizer que você vai fazer regime. É consumir as coisas de forma adequada. É consumir o que realmente vai produzir coisas boas para a sua vida, bem-estar para a sua vida. A abordagem psicológica é muito útil, embora contaminada por teorias e filosofias equivocadas. Sua eficiência está no diagnóstico dos distúrbios e em realmente resolvê-los. Abordagem psicológica. O extraordinário crescimento dos evangelhos, quantitativo, quantidade, tem produzido uma nova geração de psicólogos vacinados contra essa encefalia moral, contra a ausência de limites e referenciais, produzindo benefícios consistentes. Por outro lado, outros estão seguindo tendências humanistas. O que é o humanismo? Termo empregado para designar estudos de humanos, ou humanidade, melhor dizendo. A literatura clássica, história, dialética, a retórica, a aritmética, a filosofia natural, as línguas modernas. Mais tarde, recebe este nome, ou vai receber este nome, porque passa a representar a ideia de que o homem estaria no centro de tudo. Antropocentria, o homem é o centro. E não é que isso chegou nas nossas igrejas? Hoje, muitas das vezes, as nossas canções exaltam o homem. Humanismo. Já há muitas igrejas que acreditam piamente, evangélicas, que nós seremos salvos por ser humanos, por tratar as pessoas humanamente bem. Claro,
que a gente tem que fazer o bem, mas a igreja ela não pode ser só humanitária. E é salvo pelas obras? A igreja não pode ser só humanitária, só fazer boas obras. A igreja também tem que pregar o evangelho, tem que viver a palavra de Deus. E a palavra de Deus é um todo. Não adianta eu ser só poder pregar e não fazer também a parte humanitária. Mas aqui o homem não pode estar no centro. Não é a razão da igreja existir o homem. A igreja existe na pessoa de Jesus Cristo. Amém, irmão? Amém. Então, muitas das vezes a gente começa a absorver fragmentos dessas ciências, tá? Sem saber. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Os humanistas rejeitavam o período medieval e chamavam esta época de Idade das Trevas. Enquanto eles representavam o renascimento, o novo tempo na literatura, destacaram a temática mitológica, ou seja, abandonaram a palavra de Deus para crer na mitologia, nos mitos. O hedonismo e a natureza como um lugar de harmonia. O hedonismo é o prazer pelo prazer. Prazer pelo prazer. Isso está contido em filmes, novela. Se você não está feliz, larga o seu marido, vai para outro casamento. Isso é hedonismo. Isso está muito presente em filmes, em séries. A investigação. E a natureza, o hedonismo e a natureza como um lugar de harmonia. Então hoje existem pessoas que a religião delas é ir para dentro da selva e abraçar as árvores. Dá uma volta aí, vamos abraçar e começam a falar com as árvores. Ela entende que a natureza é Deus. Um certo amigo meu, o pastor, ele falava assim: rapaz, eu para entrar num negócio desse aí, abraçar a árvore no meio da selva, é porque o negócio está muito ruim para mim mesmo. Mas enfim, isso também tem um lado que é culpa da igreja. É sim, culpa da igreja. A idade chamada de Idade das Trevas era uma idade em que a igreja ela fazia e desfazia. Pelo medo, né? Então assim, tudo era heresia. Então qualquer coisa era motivo para você ser um herege e ser queimado na fogueira. Muitas pessoas foram mortos defendendo coisas que eram justas, mas que a igreja não cria. E a igreja começou a gerar o quê? Ateus. Pessoas que começaram a olhar para esse tipo de igreja e falar: eu não creio nesse Deus. E aqui eu não estou defendendo o ateísmo, não, mas eu estou dizendo para você que nós como igreja temos um papel fundamental de ser igreja da maneira correta. E ser uma igreja da maneira correta é ser uma igreja espiritual, emocional e corporalmente falando, exemplo para as pessoas. Amém? Renascimento, o hedonismo da natureza, tal. Os filósofos humanistas, valorizam o ser humano. A investigação através de métodos científicos, empíricos e as ideias das antiguidades clássicas. E também os modernistas, chama-se de modernismo, movimento modernista, conjunto de movimentos culturais, escolas, estilos que permearam as artes, o design, da primeira metade do século XX. Apesar de ser possível encontrar pontos de convergência entre os vários movimentos, em geral se diferenciam e até mesmo se antagonizam. Então, todos esses movimentos, embora preguem coisas diferentes, são coisas que vão, com certeza, pregar contra Deus e os seus princípios. Há nos dias de hoje cristãos que pensam que dá para ser cristão e comunista. Isso é um outro assunto que a gente não vai entrar em discussão aqui. Mas isso tem causado um estresse muito grande também. Guerras culturais estão sendo travadas dentro dos ministérios. Por quê? Porque as pessoas vêm para a igreja e adotam esse tipo de mentalidade. E o pastor ele não pode pegar um cara desse e botar ele para fora da igreja. E ele vai ficar na igreja pensando diferente, porque a igreja é um lugar de pessoas diferentes. Só que a gente tem que começar a separar as coisas. A igreja não é um ambiente político. A igreja é um ambiente religioso. Até mesmo na questão de fazer ou exigir, essa questão de posicionamento é uma coisa muito chata.
As igrejas têm que se posicionar sobre qual é a sua vertente teológica. E se eu me posiciono dentro de uma vertente teológica, de que eu sou um calvinista, automaticamente os arministas não vão naquela igreja, o pastor ali é calvinista. Então, em vez de aglomerar, no bom sentido, né? Pode falar agora aglomerar, todo mundo, está mandando aglomerar. Em vez de aglomerar, espalha. Se eu me autodenominar um democrata, quem é comunista não vai querer congregar na igreja. E assim sucessivamente. Então nós estamos, muitas das vezes, nos posicionando apenas para dar satisfação à sociedade. Isso causa um estresse emocional na gente. E depois vai causar outros estresses ainda. O pastor ali é bolsonarista. O pastor ali é lulista. Não! O pastor aqui é um pastor, acabou e pronto. Mas hoje, eu vou falar para vocês, ano que vem, vocês só vão me encontrar no WhatsApp, Facebook e Instagram. Começou o ano de 2022, começou a política, estou fora. Porque isso está causando um desgaste emocional muito grande nas pessoas. Há pais que estão mal dos seus filhos e há filhos que estão mal dos seus pais por causa de posicionamento político. Isso é inadmissível. A família é maior do que todas essas coisas. Família só abaixo de Deus. É por isso que a nossa sociedade está doente, emocionalmente falando. E não tem cura. E não tem cura se a gente não se levantar e mudar o status da forma que a gente está caminhando. Porque é uma decisão muito difícil de ser tomada. Então eu não vou ficar mal do meu pai, eu não vou ficar mal da minha mãe, mal das pessoas da minha igreja, porque tem um posicionamento diferente meu em relação a qualquer outra coisa. Agora, em relação à palavra de Deus, eu sou pastor e eu estou aqui para ensinar e ensinar da maneira correta. Agora, politicamente falando, você faz da sua vida o que você quiser. Agora também depois não reclama. Depois não reclama. Virando a página. Eu quero falar bem da psicologia porque eu quero ser psicólogo daqui a um tempo, em nome de Jesus. Amém. Não só por isso. Em geral, há excelentes psicólogos, né, Lidiane? Fazendo bons trabalhos, mas não devemos nos deixar levar por qualquer terapia. Para lidar com a psique ou a emoção, palavra grega do origem grego psique, que é usada para descrever alma ou espírito, mas na verdade é alma, tá? Espírito, isso é no grego. Espírito é pneu. Também é uma palavra relacionada com a psicologia e começa a ser usada com a conotação de mente ou ego por psicólogos contemporâneos, para evitar ligações com religião e espiritualidade. Deixa eu só te falar uma coisa. Se você for a uma terapia psicológica, ele conta um caso de um casal cristão que procurou um psicólogo. E eles estavam com problemas no relacionamento íntimo deles. Então, o psicólogo fez a abordagem correta, mas deu um diagnóstico que era incorreto para eles. Ele ouviu tudo que o casal tinha para dizer e na terapia ele disse: olha, vocês precisam incrementar uma terceira pessoa no relacionamento de vocês para apimentar a relação. Ou seja, o psicólogo, ele não acreditava na Bíblia como um princípio de estilo de vida e de fé. Então, ele dando esse conselho para uma pessoa que não tem o princípio cristão, talvez soe normal. Mas a partir do momento que você tem a ficha do cara na sua mão, e você vê que lá na ficha está falando cristão evangélico, você já sabe que esse cara é um cara que foi ensinado no princípio de que o relacionamento entre duas pessoas é um casamento e que não precisa de uma terceira pessoa para ser feliz. Então esse conceito ele podia ter dado para qualquer outra pessoa, menos para um cristão. Agora, se ele dá esse conceito para um cristão da mente despreparada, ele vai lá e absorve. Então aqui não é o combate à psicologia como ciência. Aqui é um alerta de que há muitos psicólogos que são bons profissionais, mas existem psicólogos que não estão comprometidos com a palavra e com os princípios. Pastor, eu vou dar então preferência para psicólogos que são cristãos.
tudo bem, mas eu não estou dizendo que psicólogos que não sejam crentes, ou que psicólogos que não sejam crentes, vão sempre dar esse tipo de conselho. É um conselho de uma única pessoa. É igual quando alguém pega um pastor que comete um ato homofóbico, pregando contra gays e etc., e fala que isso foi todo mundo que fez. Não pode generalizar. Então esse psicólogo, ele não representa todos os psicólogos, entende? Mas quando você chega numa abordagem psiquiátrica, ou psicológica, ou vai a uma consulta médica, e chega com esse seminário, um pouco do que você absorveu, você vai pensar, mas eu não estou precisando dessa, não tem uma outra. Você joga uma pimenta para ele, e vai fazer ele sair da zona de conforto. Porque muitas das vezes ele pegou ali na zona de conforto dele, a primeira indicação que tinha foi essa, vou dessa aqui é mais fácil. Disse, não, amigão, eu paguei R$400 aí pela consulta, mas eu não quero essa. Não tem uma outra solução para o meu casamento? Então você pode pensar como cristão, está vendo? Eu não vou porque eu chegar lá e vou ver esse tipo de conselho. Não são todos os profissionais que são assim, que agem assim, que aconselham assim. Eu estou mostrando por A mais B que é necessário você ter a ajuda psicológica, a ajuda da ciência que trata ou que ajuda a gente a descobrir os problemas da nossa psique, da nossa emoção, da nossa alma. E dentro dessa ciência existem maravilhosos profissionais. Mas esse casal cristão encontrou um que talvez é um bom psicólogo, só deu um conceito errado para a pessoa errada. Talvez se tivesse dado esse conselho para um casal que pratica swing, ele fala, bacana. Você sabe, infelizmente há pessoas que adotam esse estilo de vida, né? Um entendimento básico. Paramos por aqui. Amém? Pessoal, você que está em casa, a gente vai parar por aqui. A gente volta amanhã, segunda-feira, às 19h30, com a continuidade dessas abordagens que nós estamos vendo. O seminário ainda vai ocorrer hoje pela noite, mas eu não vou estar falando sobre isso. Vai ser uma celebração onde o pastor amigo Arthur vai estar ministrando uma palavra abordando sobre depressão. Tá ok? O nosso estudo, Seminário Ser, volta na segunda-feira às 19h30. Deixa eu orar por você porque esse seminário é diferente, tá bom? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te apresentar, Deus, tudo aquilo que o nosso ser tem absorvido, ó Pai, nesses 2 primeiros momentos do nosso seminário. E entregar em tuas mãos, meu Deus, e te pedir que o Espírito Santo nos ajude a descobrir as causas orgânicas que nós temos vivenciado. E te pedir no nome de Jesus que o Senhor nos dirija aos profissionais que possam nos ajudar. Aos profissionais que com certeza serão usados por Ti para nos ajudar, Deus, na construção também de um quadro de cura. Porque se por um lado, ó Deus, nós podemos ser acometidos por um quadro de depressão, nós também podemos, por meio de um quadro construtivo de cura, que seja conjunta, ó Deus, e de colaboração mútua entre essas ciências e o Teu poder. Porque é o Teu poder que capacita cada profissional, a capacidade de descobrir o remédio, a receita, o procedimento, o aconselhamento. E que o Senhor possa capacitar aqueles que estarão ouvindo, Senhor, a vida dos Teus servos, dos Teus filhos. Que o Senhor nos cure nas nossas emoções. Que nós sejamos também curados no nosso corpo e que nós possamos contribuir para que o nosso corpo seja cada vez mais saudável e que o nosso espírito viva para Ti, Senhor, e ele tenha um relacionamento com o Senhor para que ele cresça saudável como as nossas emoções e também como o nosso corpo. Leva-nos em paz, basta da Tua graça, da Tua paz e do Teu amor, em nome de Jesus. E todos digam amém. Amém. Até a próxima. 18h30, nós temos uma palavra também para você.